Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao verso 17. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade frívola é conversa que não leva a lugar nenhum. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um texto belíssimo, queridos. Não sei se você já deparou para refletir um pouco mais de consistência nesse texto, e eu quero compartilhar algumas lições. Eu falei de riscos que eu e você, nós corremos, risco de várias formas, de vários jeitos e de várias situações da nossa vida. O que eu quero é que a gente pense um pouquinho, ligue essa questão de riscos que eu estou sujeito a passar por eles, e você também. Vamos pensar os riscos que a Igreja de Cristo passa. Eu queria que você pensasse comigo a respeito disso, que esse texto traz para nós, orientando-nos a respeito da palavra de Deus, a respeito de Cristo. Primeiro, a Igreja de Deus, ela está ameaçada por falsas doutrinas. Esse é o primeiro risco. A Igreja de Deus não é a sua igreja, não é a minha igreja, não é a igreja dos homens, mas a Igreja de Deus, ela está ameaçada por falsas doutrinas. Paulo, queridos, nesse texto, e em toda a primeira e segunda carta, ele insiste com o que há de melhor na sua vida como discípulo, que é Timóteo. Paulo, ele pede insistentemente ao seu melhor colaborador, que no caso é Timóteo, que não se furte a difícil tarefa em Éfeso, mas que persevere firme e ali ele realize a obra que ele foi chamado para realizar. Timóteo tinha uma responsabilidade muito grande de continuar a pastorear a igreja de Éfeso.
Paulo, ele está a caminho da Macedônia. Você vai ver isso lá no capítulo 19 e capítulo 20 de Atos. Você vai encontrar isso. Paulo está a caminho da Macedônia, mas antes dele ir para a Macedônia, ele solicita a Timóteo que permaneça em Éfeso. Ele chama Timóteo e ele começa a colocar algumas responsabilidades, ou lembrar a Timóteo de algumas responsabilidades, como pastor que Timóteo era. Então Paulo, ele está a caminho da Macedônia e solicita a Timóteo que permaneça em Éfeso. É a mesma coisa que ele disse para Tito, que é logo depois da segunda carta de Timóteo. Ele fala para Tito: Tito, eu quero que você vá para Creta e lá você coloque as coisas em ordem. Havia alguns problemas naquela igreja e ali Tito é responsável de colocar coisas em ordens. Tem a ver com doutrina, tem a ver com teologia, tem a ver com Cristo e muitas outras coisas. Em Atos 19, nós vemos que lá o Lucas, que escreveu Atos, ele descreve como após longa permanência em Éfeso, Paulo parte para a Macedônia. Paulo esteve em Éfeso um tempo. E ali, depois ele sai, e ali ele chama depois alguns presbíteros. Lá no capítulo 20 de Atos você vai ver isso, que ele chama os presbíteros, está lá em Mileto, para conversar com eles algumas coisas muito importantes a respeito da igreja de Éfeso. Paulo expressa o desejo de que Timóteo continuasse lá na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Uma das coisas que Paulo pede para Timóteo: Timóteo, seja ousado e seja firme. Você precisa, como um pastor jovem que você é ainda, você precisa ser firme. E depois, aqui no decorrer do texto, você vai perceber que ele fala muitas coisas para que Timóteo ele colocasse em prática a sua vida. Então, amados, um dos riscos que a igreja enfrenta é exatamente a questão da doutrina falsa. Qual é a razão? Qual é a finalidade? O versículo 3 aqui desse texto diz assim, olha: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa igreja de Éfeso, para que você possa compreender todo o contexto, é a mesma igreja lá do livro de Apocalipse, das cartas. Lembra que João recebe a revelação de Jesus Cristo, e ali Jesus pede, olha, você encaminha essas cartas para essas igrejas, iniciando com a igreja de Éfeso. E todas elas, na sua maioria das 7 cartas, Jesus tem algo contra aquela igreja, mas ele tem contra, mas ao mesmo tempo que ele fala contra, dizendo aquele erro que aquela igreja tinha, ele diz, olha, mas vocês têm esse caminho para seguir. Para a igreja de Éfeso foi o quê? Jesus elogia a igreja. Jesus diz para essa igreja de Éfeso: vocês são firmes doutrinariamente, vocês não concordam de jeito nenhum com coisas erradas que aconteceram na igreja, e vocês limparam isso, mas eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. É bom você lembrar a diferença de perder e abandonar. Eles não perderam, eles abandonaram o primeiro amor. É para essa igreja de Éfeso aqui que esse pastor Timóteo e Paulo está escrevendo. Com qual razão? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aí no verso 20 desse mesmo texto que nós lemos aqui, olha lá, nós vamos ler agora, que é a conclusão do capítulo 1, verso 20. E dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Alexandre e Himeneu são 2 homens que estavam trazendo problemas, segundo o que Paulo diz aqui, para
não só para esta igreja, mas para outras igrejas. Então aqui Timóteo, ele era para trabalhar, para batalhar em prol da verdade, ele era para corrigir o que estava errado, o risco que a igreja ela estava correndo nesse sentido de falsa doutrina, era exatamente para que Timóteo ele pudesse corrigir isso. E nessa passagem nós vemos isso com muita clareza. A fim de que não ensinem outra doutrina. Que outra doutrina é essa, queridos? Segundo todo o contexto aqui, não só de Timóteo, da primeira carta e da segunda carta, mas do Novo Testamento, que Paulo sempre escreve isso. Já percebeu? Várias cartas que Paulo escreveu para as igrejas, orientando a respeito de falsas doutrinas, de falso ensino, de falsos mestres e falsos profetas. Segundo o apóstolo Paulo, nesse texto, essas pessoas que estão querendo ensinar falsas doutrinas, ou estavam ensinando falsas doutrinas, não eram pessoas que vinham de fora. Não eram pessoas que vinham de fora. É pessoas saindo da própria igreja. Você já viu pessoas, por exemplo, acontecendo o quê? Que sai da igreja, não concorda com a igreja e faz o quê? Vai fundar uma igreja, ou vai para outra igreja, eu não concordo com essas doutrinas, eu acho que isso aí está muito arcaico. Esse negócio de cantar um hino aqui, né? Eterno Pai, teu povo congregado, o que é esse negócio, né? Tem que cantar aqui outras coisas, tem que pôr as luzes grandes aqui, fazer fumaça, o pastor Ozil usar uns paletó prateado e vir pôr uma peruca, e assim vai. Eu não estou exagerando não, irmãos. Ou você está vivendo em Marte? Paulo está dizendo isso. Olha, Timóteo, há pessoas dentro da igreja que estão querendo ensinar doutrinas falsas, e não são pessoas, Timóteo, que estão vindo de fora. São pessoas dentro da igreja. Doutrinas aqui, amados, é bom você lembrar o seguinte: não tem a ver com teologia, de fato, mas tem a ver com ensinar novidades. Que tipo de novidades poderia estar sendo ensinado nos dias do apóstolo Paulo e de Timóteo? Primeiro, que Jesus Cristo não é Deus. Segundo, se você tem Jesus Cristo, você também precisa continuar cumprindo a lei de Moisés. Você vê isso lá em Gálatas. Paulo fala isso com muita clareza a respeito disso. Que Paulo até ficou assustado lá na carta de Gálatas, quando ele escreve para a igreja, dizendo o seguinte: olha, eu estou admirado, eu estou surpreso de que vocês passaram tão depressa para um outro evangelho, porque não existe outro evangelho. E aqui Paulo está orientando a Timóteo: toma cuidado com isso. Então, novas doutrinas aqui, queridos, na verdade, traz isso para os nossos dias. Você já ouviu falar de ir para um culto? Você é convidado para ir para um culto, e que você leva uma rosa, e essa rosa vai ser ungida pelo determinado fulano que está lá à frente? Então você nunca viu isso. Você já ouviu e já viu, né? Pessoas que vão para determinadas igrejas, e para que seja descarregado toda a coisa negativa do seu corpo, você vai passar pelo sal grosso, por esse trilho de sal grosso aqui, e lá na frente tem um arco. No momento que você passar ali, você já viu a expressão, a sessão do descarrego? E assim vai, queridos. Seria uma gama de palavras e situações que eu poderia dizer aqui para você a respeito disso. E isso tem acontecido nos nossos dias, amados. São falsas doutrinas, são ensinos que não têm nada a ver com as Escrituras, amados, com a palavra de Deus. Mas há muitas pessoas sendo enganadas. Há muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E você, meu querido irmão, que se julga da fé reformada, estude a palavra de Deus. Procure de fato colocar a vida diante de Deus. Estude, ore, fale com o Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, para que você não caia fora disso,
para que essas novidades que venham coçar o seu ouvido. Paulo vai dizer isso depois. Pessoas que ficam sentindo coceira no ouvido. Coceira no ouvido muitas vezes é boa, viu, irmão? Você já coçou o seu ouvido de vez em quando? Eu de vez em quando não coço. E dá coça. Quanto mais você coça, enquanto aquele negocinho ali não sair, você fica coçando, porque é gostoso. Essa expressão que Paulo usa, pessoas que sentem coceira no ouvido, porque gosta de novidades. Toma muito cuidado com as novidades segundo a palavra de Deus, se de fato é a palavra de Deus. Faça como os crentes da onde? De qual cidade? Que diz o livro de Atos. Os crentes de Bereia. Sejam bereanos, queridos. Até aquilo que o pastor está aqui anunciando hoje, compartilhando, faça isso. Não fecha a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta aí, ou seu tablet, ou seu celular. Faça isso, meu irmão, para o seu bem, para a sua vida espiritual. Porque hoje a gente ouve e vê muita gente falando sobre a Bíblia, mas que não conhece a palavra de Deus e nem crê na palavra de Deus, e a vem com novidades. E é isso que Paulo está dizendo para esse pastor maravilhoso que foi Timóteo, a fim de que não ensinem outra doutrina, novidades. Eu e você, nós gostamos muito de novidade, queridos, mas essas novidades têm que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. O perigo das heresias, amados, dentro da igreja em Éfeso era grande. O perigo que nós enfrentamos, ele é muito grande. Paulo diz no verso 3, certas pessoas ou certos indivíduos. É importante notar que esses certos indivíduos estavam querendo ser mestres da lei. Deixa-se arrastar pelo desejo de encontrar novidades, pessoas que dão boas-vindas às coisas novas, a tudo que é diferente. Eu já recebi muita crítica como pastor presbiteriano nas nossas igrejas. Já passei por algumas igrejas presbiterianas, e algumas pessoas dentro da igreja falaram comigo: pastor, por que você não faz dessa forma? Por que você não faz assim? Por que não faz assado? Por que não é assim? Por que não deixa jovens dirigir culto? Por que é sempre esse negócio que é só o Senhor que faz a liturgia? E vem com um monte de conversa. Eu ouço. Deus me deu, graças a Deus, e tem me dado, e que isso nunca eu venha perder isso, de ter um bom ouvido, ouvir bastante e falar menos. Um dia eu recebi uma crítica logo depois do culto de um jovem, não foi daqui, fica tranquilo. Falei: pastor, posso lhe dizer uma coisa? Pode, meu irmão, sem problema. O que foi? Por que a liturgia que o senhor faz, ela tem que ser esse negócio quadradinho, bonitinho assim, né? Eu falei: por que você tem alguma coisa contra isso? Eu falei: não, mas aqui é sempre a mesma coisa, é oração, é isso, é aquilo, é música, é oração, é blá, blá, blá. Eu falei: me dá uma sugestão para ser diferente. Dá uma sugestão. Eu aceito a sugestão. Até hoje eu estou esperando a sugestão. Até hoje. Aí eu ironizei, né, irmão? Falei: meu querido, você quer que eu comece de trás para frente? Eu começo com amém, e aí a gente vai, né? Eu prego, aí depois da metade do culto, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai embora. O pastor está pirado. Eu dei um exemplo bem simples, há outras coisas muito mais sérias a respeito disso. Que nós queremos novidade, para que eu me sinta melhor, para que eu fique arrepiado. Amados, Igreja de Cristo é outra coisa. É outra coisa, pode ter certeza disso. Então, quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, continua, fica lá na cidade de Éfeso, fica na igreja, porque está surgindo pessoas que estão querendo trazer novidades para a igreja.
Não permita isso. Trabalhe com ousadia. Depois Paulo vai dizer mais lá na frente: Timóteo, reaviva o dom que há em você. Deus te deu esse dom do pastor. E é bom você lembrar que ser pastor é dom, viu, irmãos? É dom. E o dom vem de quem? Vem do seminário, irmãos. Não, venha de Deus, amados. É isso que Paulo diz lá na carta, na própria carta aos Efésios, lá no capítulo 4. Que a uns Deus estabeleceu, escolheu para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. São dons. Então, amados, Timóteo era um pastor. E Paulo diz para Timóteo: reaviva o dom, meu querido, que há em você. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do encarcerado que sou eu. Versos 6 e 7, olha o que diz desse texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, queridos. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, discussões vãs que não levam a lugar nenhum, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amados, a primeira lição que eu disse aqui para os irmãos é exatamente essa. Paulo pede insistentemente a seu melhor colaborador, ao seu filho amado espiritual Timóteo, que não se furte à difícil tarefa em Éfeso. Paulo sabia que era uma tarefa difícil, mas persevere, Timóteo, realiza a obra que Deus te chamou como pastor da igreja de Éfeso. Faça isso, meu querido. Agora, a segunda lição, queridos, esse era um dos problemas dos tais indivíduos. Interessa-se mais pela discussão que pela ação. Isso acontece algumas vezes na escola dominical. Quem é professor, especialmente de jovens e de adultos, às vezes de crianças também e de adolescentes, mas isso acontece mais, às vezes não, acontece com os adultos e com os jovens, né? E não tem nada contra isso, tá bom? Apenas um exemplo. Pessoas que às vezes começam a questionar determinadas coisas, saem fora totalmente do assunto, do que está se estudando, e faz determinadas perguntas que não tem nada a ver com a coisa. O professor, às vezes, ele tem que ter um jogo de cintura, uma sabedoria muito grande, né, para responder e para não cair nessa cilada de sair fora e começar a discutir, e que não vai levar a lugar nenhum. E você vai perceber, mais ou menos aqui no texto, que fala sobre isso, atitudes assim. Que atitudes? Discutir, trazer polêmicas e não agir. Atitudes assim acontecem em muitos setores da sociedade, queridos. Você que trabalha, tem a sua vida profissional, amigos onde você trabalha, talvez vai questionar com você muitas coisas. Talvez alguém já questionou para você que é crente em Jesus Cristo, e vai falar assim para você: ô fulano, ou fulana, por que a Bíblia não fala quem foi a mulher de Caim? Eu lá estou preocupado, meu irmão, com a mulher de Caim. Quem é que foi? Se fosse necessário para eu entender, para você saber, a Bíblia tinha revelado, irmão. Mas há pessoas que estão preocupadas com isso. Genealogia sem fim, é isso que Paulo diz aqui, que não leva a lugar nenhum. Aí outros vêm dizer assim: mas Maria, a mãe de Jesus, né? A Virgem Maria, mas ela teve mesmo mais filhos? Ela não era virgem? Não foi Jesus ali que nasceu por obra do Espírito Santo? Ela continuou tendo filhos? Você percebe, queridos, que são coisas, são situações que, se você entrar nessa, você vai falar coisas que a Bíblia nunca disse, e o propósito da Bíblia não é esse.
Ela teve filho, sim. Tiago, que escreveu a carta, segundo os eruditos, a carta de Tiago, era irmão de Jesus. Nascido da mesma mulher, Maria. Alguns teólogos da Igreja Católica colocam de que seja primo, exatamente para ir de acordo com a doutrina deles em relação à Virgem Maria. E muitas outras coisas. Então, assim, amados, nos setores onde você trabalha, um lugar, eu creio que é muito difícil, alguns irmãos aqui que estudam, né, fazem doutorados, isso é uma bênção muito grande, você que faz mestrados, que já fez as teses, etc., né, que você ficou mais de cabelo branco um pouquinho, né, por causa disso, você sabe como que é a dificuldade de testemunhar Jesus ali, né, você sabe das dificuldades, quantas coisas às vezes os colegas seus falam a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, que eles não entendem, eles não sabem, eles não creem nisso. E muitas vezes o diabo usa isso, que é para nos atingir. Ele não fez isso com o Senhor Jesus Cristo? Bom, se você é filho de Deus, está passando fome porque quer. Guarda essas pedras em pães aí, ó, né? E assim vai, toda aquela história que você já conhece. Amados, até mesmo nos seminários, nós às vezes vemos pessoas falando heresias. Eu fiz seminários, fiz Instituto Bíblico, fiz seminário, e etc., né? Pós-graduação nessas áreas. Agora, eu já ouvi alguns professores falar muita besteira. Eu rebati? Não sou bobo, né? Vou rebater de um cara que está fazendo as aulas. Vou lá, ele vai me dar 0 na prova, né? Mas o que eu falava com Deus depois? Falei, Deus, eu não concordo com o que aquele professor falou. Aquilo ali não é bíblico, Senhor. De jeito nenhum. Eu não aceito aquilo lá. E continuava a minha vida. E continua a vida ministerial até hoje. Há muita coisa que eu ouço que eu falo, não é por aí o caminho, de forma alguma. A Bíblia não fala isso. Então, amados, há muita gente que está saindo das nossas igrejas, né, porque são imaturos na fé, ou às vezes são crentes carnais, né, o crente que gosta de muito churrasco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o crente que é imaturo, crente que é fraco, crente que não se esmera em crescer na palavra de Deus, ou com a palavra de Deus. É aquele crente que está há 20 anos na igreja, e ele conhece o Salmo 23, ele conhece alguns versículos, passou disso, acabou. Não estuda, não vai em casa meditar na palavra de Deus. A palavra meditar, para que você entenda bem, significa o quê? Literalmente, já ouviu falar sobre isso, né? Já ouviu sim. Você não está lembrado. A palavra meditar significa ruminar. É aquilo que o gado faz lá no campo. Ele come 500 mil quilos de mato, de grama, daquilo que ele pode comer, né? Aí à noite, o que acontece? Eu falo isso que eu já vi, irmão. Já trabalhei em igrejas que eram de fazendeiros, viu? A noite toda ele vai lá, fica ruminando, fica até babando, e baba mesmo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até aquilo ficar tudo digerido. A palavra meditar, então quando você for meditar na palavra de Deus, é isso, rumina, estude, para que as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as novas ideias que vão surgindo, que não tem nada a ver com as Escrituras. Há algumas igrejas que estão, ontem estávamos conversando sobre isso no jantar dos namorados, né, que alguns irmãos aqui participaram. E logo depois estávamos conversando com alguns irmãos a respeito de algumas igrejas que estão pintando tudo de preto. Já viu? Já viu? Por dentro é tudo preto, né? E algumas por fora também é preto, né? Eu conversei com alguns irmãos, eu sou pastor, não significa com isso tudo, viu, meu irmão?
Eu perguntei para alguns, vocês sabem por que é tudo preto assim? Tudo negócio tudo preto, tudo esquisito, tudo... Falei, pastor, é para que a iluminação, para que as câmeras, para que não sei o que, fique melhor. Eu falei, meu irmão, precisa de tudo isso? Será que a tecnologia não é melhor? Fica tranquilo que a gente não vai pintar de preto aqui não, para as coisas ficarem melhor não, tá? Fica tranquilo. Está muito bem assim, claro. São novidades. São novidades que estão surgindo. Pode ter certeza que as cores, queridos, se você for estudar psicologia, quem é psicólogo aí sabe isso melhor do que eu. Isso tem muito a ver com psicologia. Pode ter certeza disso. Tem muito a ver com o que está no coração de quem está fazendo essas coisas. Qual a razão disso? Amados, Jesus Cristo fica onde nesse negócio? Como que você vai pregar a luz de Cristo onde está tudo escuro? Parou para pensar as incoerências bíblicas nesse sentido? Amados, são novidades. É o que eu estou falando aqui. Você pode não concordar comigo e não precisa concordar. Você concordando com a Bíblia, para mim, já está de bom tamanho. Falam, as pessoas que Paulo está dizendo para Timóteo, falam estritamente o que não sabem, não conhecem e pior, não creem. Paulo está dizendo isso para Timóteo, toma cuidado. Muitas vezes são heresias travestidas de uma roupagem nova. É preciso nós estarmos atentos e alertas. Não é à toa que Jesus Cristo disse que nós temos que vigiar o tempo todo, orando, vigiando, para que nós não caiamos, não entramos em tentação, queridos. A função de Timóteo, queridos, para que impedisse os falsos ensinos, as fábulas e as genealogias não são o evangelho, queridos. É o que Paulo diz aqui no texto. Pessoas, passavam por mestres da lei, mestres do evangelho, e estão preocupados com genealogia sem fim, estão preocupados lá com Melquisedeque, estão preocupados lá com tantas outras coisas. As genealogias da Bíblia são importantes, irmãos, pode ter certeza disso. Eu sei que tem alguns livros na Bíblia que você não gosta nem de ler direito, aquelas que tem genealogia o tempo todo, há muitos textos lá. Para que tem aquilo lá? Você já parou para pensar por que o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a colocar tantas genealogias, tantos nomes, como Trifena e Trifosa? Para que isso? É para dizer, para mostrar para todas as pessoas que a Bíblia ela não está alienada à história das pessoas. As pessoas, elas têm, cada uma delas tem uma história, tem um tempo, elas viveram, elas tiveram uma cultura, elas tiveram uma língua, elas passaram por situações difíceis e por bonanças, então tem as genealogias. Agora você não vai ficar discutindo genealogia, amados. O propósito da Bíblia não é esse. O propósito da Bíblia de Gênesis, Apocalipse é falar de Cristo, a beleza da salvação, a cruz de Cristo. É isso. É isso que Paulo está orientando para Timóteo. Timóteo, não se preocupe com essas genealogias sem fim, com fábulas. Isso não leva a lugar nenhum. Isso leva a polêmica. E você não vai dar uma resposta, porque a Bíblia para essas coisas não dão resposta, porque não é o propósito da Bíblia. No verso 4, nós lemos assim, o apóstolo Paulo diz: nem se ocupem com fábulas, mitos e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, do que a ação, a prática. Fábulas e genealogias, queridos, intermináveis, refletiam algum tipo de influência judaica. Paulo condena ousadamente tais coisas. Os judeus que não conheciam Jesus Cristo
Aqueles que conheciam, que não criam Jesus como o próprio Deus, como o Verbo encarnado, eles procuravam trazer vários problemas, era um calo no sapato de Paulo, na sandália de Jesus Cristo, etc. A carta aos Gálatas, para você entender isso, eu estou repetindo muito aqui a carta aos Gálatas, porque para você entender tudo isso aqui, queridos, leia, estude a carta aos Gálatas, e você vai ver isso que o apóstolo Paulo está ensinando a esse respeito. Nós vemos na palavra de Deus os efeitos, muitas vezes, do ensino falso. Nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes, discursos vãos. Nós vemos o resultado que, muitas vezes, desses discursos vãos, desses ensinos falsos, desses falsos mestres, nós vemos que eles resultam em contendas e discórdias. Essas doutrinas ou essas novidades levam a errar o alvo, queridos, e nos tiram foco, sabe de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Não edificam, não promovem crescimento, mas destroem a vida espiritual de muitas pessoas. Isso pode, durante muito tempo, queridos, passar desapercebido, tanto aos novos na fé, como aos ouvintes imaturos. O efeito destrutivo, queridos, ele é secreto e sorrateiro, expandindo-se lentamente como uma infecção, como do coronavírus, que ele vem, e se você não tomar cuidado, realmente, rapidinho ele te leva lá para a UTI. A falsa doutrina, o risco que a igreja recebe, o tempo todo é isso. Há algumas igrejas evangélicas no Brasil que estão literalmente na UTI por causa de ensinos falsos, porque receberam ensinos falsos e quem estava à frente não se preocupou com isso. Meu querido irmão e minha querida irmã, estou terminando aqui. A Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é a última bolachinha do pacote. Ela não é melhor que nenhuma igreja. Mas pode ter certeza, meu querido irmão, eu já sou pastor já há praticamente quase 40 anos. E eu não saí dessa igreja. Vi muita coisa acontecer. Coisas que eu não concordo. Mas nem por isso eu vou sair. Nem por isso eu saí e vou fundar uma igreja. De forma alguma. Não é isso que a Bíblia me ensina. A minha função, como pastor, é de fazer o que eu estou fazendo aqui. É de procurar com simplicidade, mas com seriedade, alertar o meu coração e o seu coração a respeito dos perigos que a igreja passa o tempo todo, de falsas doutrinas, de novidades. A aplicação é a seguinte, queridos. Primeiro, era necessário que Timóteo permanecesse em Éfeso para defender a igreja das heresias, dos falsos mestres ali presentes. Gostei muito da expressão do Reginame hoje, professor dos adultos da escola dominical, quando ele usou uma expressão muito bonita, que é bíblica inclusive, de que nós temos que tomar cuidado muito bem da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. É isso que Paulo trouxe para Timóteo. É isso que eu e você precisamos fazer, cuidar bem da igreja, porque a igreja ela é de Deus, amados. Segunda aplicação. Como membros da igreja de Cristo, precisamos batalhar, lutar contra as heresias que muitas vezes têm assolado e dividido muitas igrejas e destruído a fé de muitos. Então toma cuidado com isso, meu querido. Terceira aplicação. Estude as Escrituras Sagradas. É somente nela que poderemos nos defender. Aí Paulo vai dizer para nós de que nós precisamos ter uma consciência pura, um coração puro
e outras verdades mais que, se Deus permitir, no próximo domingo a gente continua na exposição desse texto. Querido, que Deus abençoe você. Que Deus possa nos ajudar a defender a fé que temos em Cristo Jesus. De nós não abrirmos mão disso, amados. Podemos ter métodos novos para pregar? Podemos ter métodos novos. Esse aqui, por exemplo, que eu uso do notebook é um deles. Eu quase não uso papel mais. Às vezes eu uso o tablet, que é mais prático. Às vezes a gente usa o data show, né? Para dar alguns pontos específicos, né? E outros métodos que tem. Há igrejas que o pastor faz todo o sermão, coloca os pontos principais e distribui para toda a igreja poder acompanhar. É um método, não está errado. E há outros métodos. Agora, o princípio, o conteúdo, jamais pode mudar, queridos, jamais. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Amém? Vamos em pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta hora de adoração e de louvor ao nosso Deus. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem tanta misericórdia da nossa vida. Quantas coisas, ó Deus, nós desejamos fazer e que muitas delas está errado. E às vezes, ó Deus, nós insistimos nisso e pecamos muitas vezes por causa disso, ó Deus. Tem misericórdia. Trabalha no meu coração como servo Teu, com humildade, que eu possa aprender cada vez mais a depender única e exclusivamente do Teu Espírito Santo. Que a Tua igreja aqui, ó Deus, que a igreja presbiteriana no Rio Grande do Sul, ela possa crescer como ela tem crescido, mas que ela nunca venha negociar a Tua palavra. Aqueles pastores, ó Deus, que estão à frente dos concílios, do nosso sínodo, dos nossos presbitérios, que eles sejam homens e presbíteros, pastores e presbíteros comprometidos com a Tua palavra, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome pelos presbíteros que nós temos nesta igreja, pelos diáconos, por outras lideranças que nós temos aqui. Todos eles precisam desesperadamente da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir com alegria e dá-nos ousadia para ensinar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Oramos, certos de que o Senhor estará conosco o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, que o conforto, e que a renovação do Espírito Santo acompanhe a todos nós aqui, e a todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém.